Boa noite, pessoal. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras, o nosso encontro semanal com Jesus. E hoje nós damos continuidade ao nosso módulo, o Livro da Esperança. O tema da palestra de hoje, Palavras de Jesus. Quem vai ministrar o tema para nós, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, será o nosso amigo Abel Alpendre. A prece inicial e final será feito pelo Cláudio Albidante, a vibração do passe por mim, Henrique Lepski, e a vibração da água pela Vera Tiocola. Então, que nesse instante nós já possamos nos conectar a todas essas equipes espirituais presentes no nosso trabalho, vindas da Mansão da Paz, de Eurípides Barçanufo, da Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, assim como também do Hospital Alvorada, na espiritualidade. Nessa comunhão de amor que se faz presente no nosso salão, nós assim elevamos o pensamento a Jesus e em gratidão por mais uma noite estarmos aqui reunidos. Que assim seja. Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez, em Teu nome, pedindo a vossa bênção, para que possamos nos fortalecer e aprender os vossos ensinamentos, e assim sendo melhores a cada dia. Que a espiritualidade amiga possa envolver o palestrante dessa noite e nos dê o entendimento de suas palavras e que possamos colocar em prática. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Que Jesus os abençoe. Bom estarmos aqui novamente, reunidos, para falar de Jesus e fazermos as nossas reflexões sobre o seu Evangelho de amor. Hoje, nós então vamos iniciando com a leitura do Evangelho. Separamos aqui o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. A mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na palavra e na ação. Tu falas que és cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmas-te estudioso do Evangelho. Isto quer dizer que no nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo, é necessário refletirmos sobre ele. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidades das sombras que te atormentam a marcha. Bom, nosso assunto de hoje, palavras de Jesus, onde Emmanuel, neste livro da esperança, nesse capítulo, ele vem nos propor uma reflexão em torno dos ensinamentos de Jesus, nos chamando a atenção que, ao longo dos séculos, o homem, por vezes, deturpou o entendimento e a compreensão das palavras e orientações do Mestre. Por motivos diversos, o homem, movido por interesses políticos, interesses religiosos, econômicos, foi dando as suas próprias interpretações, as mais convenientes àquilo que lhe interessava. A conquista do poder,
a busca de vantagens políticas e, principalmente, a possibilidade de exercer influência sobre os outros. Já se tinha lá, na época, os influencers, né? Todas essas questões têm como pano de fundo, como base, aquilo que sempre ouvimos falar e lemos sempre nos estudos do Evangelho, o orgulho e o egoísmo, que geraram e ainda geram guerras e conflitos em nome da religião. Assim foram as cruzadas e o período da Inquisição e, atualmente, a faixa de Gaza e outros tantos conflitos espalhados pelo mundo. E, diante disso tudo, Emmanuel nos lembra que a doutrina espírita veio reviver o Evangelho de Jesus na sua pureza, na sua verdadeira essência de acolhimento, de consolo e libertação das nossas consciências. Não há mais espaço para repetirmos séculos e séculos de interpretações equivocadas, tendenciosas, limitadoras e castradoras através do medo, através do receio, através de ideias fantasiosas e, por vezes, movidas pelo fanatismo político e religioso. O Espiritismo é uma doutrina libertadora porque nos ajuda a pensar, nos ajuda a refletir e nos convida a desenvolvermos as nossas próprias reflexões com base na ponderação, no bom senso e na lógica. Nas palavras de Emmanuel, no capítulo, a doutrina espírita brilha hoje diante do Evangelho não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer. E isto nos diz muito, porque chegamos a um momento da humanidade, deste momento de transição do nosso planeta Terra, nesta fase atual de provas e expiação, a caminho de um novo estágio evolutivo, a regeneração. E a regeneração nos convida a exercitarmos algo novo dentro de nós, a exercitarmos mudanças de atitudes, mudanças de comportamentos. E as palavras de Jesus vêm ao encontro destas nossas necessidades internas de transformação para um posicionamento novo interior perante os fatos da vida, perante as circunstâncias, perante as tribulações que porventura batam à nossa porta. Importante não mais nos deixarmos guiar por ideias ou por alguém ou grupos de pessoas que nos digam o que devemos ou não devemos fazer, ou qual caminho devemos seguir na nossa vida. Não. Podemos sim tirar as nossas próprias conclusões, no sentido de refletirmos, utilizando-nos das orientações de Jesus para avaliarmos o que é bom e o que não é bom para nós, o que pode nos ajudar ou que, por outro lado, pode nos prejudicar na nossa caminhada. E assim fazermos as nossas escolhas, conforme a ponderação de Paulo de Tarso, que muitos já ouviram, quando ele nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, ele nos diz que tudo podemos fazer, mas precisamos do tempero da prudência e do bom senso, de uma boa pitada do conhecimento e de uma boa dose de reflexão para que possamos melhor utilizar a nossa capacidade de escolha. E para isso temos o Evangelho, que é a nossa verdadeira bússola que nos norteia e não nos impõe nada. O Evangelho só nos orienta, só nos dá diretrizes para que nós possamos escolher o melhor caminho a seguir. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que será que Jesus quis dizer para nós com esta frase? Será que ele nos fez algum tipo de imposição? Não. Ele, como mestre e, portanto, um educador, nos mostrou que ele é o caminho, porque através dele, do que ele nos ensinou, o fardo, o jugo das tribulações que possamos encontrar ao longo da nossa caminhada se tornam mais leves, mais suaves. E qual é esse caminho a que Jesus se refere? É o caminho natural do bem, do amor. Tudo que Jesus vem nos ensinar é exercício,
exercitarmos como na academia, exercitamos-nos, então precisamos nos exercitar em um modelo novo, um posicionamento novo interior. Exercitar o respeito, exercitarmos no dia a dia a empatia, a solidariedade, a paciência, desenvolvermos a tolerância, a gentileza, ou seja, o caminho que ele e o Evangelho nos propõem é fazermos aos outros, ou tratarmos os outros, como gostaríamos que os outros nos tratassem ou fizessem por nós. E por que Jesus é a verdade? Porque tudo o que ele nos disse, suas palavras, suas orientações, seus exemplos, faz sentido para nós. Porque nos proporciona calma interior e lucidez. Nos permite desenvolver melhor o discernimento e a compreensão perante a nossa vida, perante os fatos, perante as circunstâncias que vivemos ou que estamos vivendo. E qual é o melhor, e isso é interessante, porque quando nos encorajamos a vivenciar, isso é um ponto importante, um pouquinho que seja dos seus ensinamentos, verificamos que sim, existe coerência entre o que ele nos disse e a prática. O resultado que obtemos com aquilo que ele nos fala realmente nos faz bem, realmente começa a fazer sentido para nós. E qual é o melhor sinal desta coerência? Percebermos em nós isto, que fazer o bem realmente nos faz bem. Agir com amor, com afeto, com educação, nos proporciona bem-estar mental e emocional. Estamos falando de saúde espiritual e, consequentemente, a nossa saúde física. Tudo que é contrário a isso só nos gera ansiedade, conflitos e tensão. E isso qualquer um de nós consegue constatar em sua própria vida. Todas as vezes que nos ponderamos decisões, refletimos melhor, avaliamos com calma, com paciência, utilizamos da prece, as coisas fluem melhor. O entorno nosso fica melhor. Por outro lado, quando nos deixamos nos guiar pela precipitação, pelo imediatismo, pela impulsividade, o orgulho falando, as coisas ficam tensas ao nosso redor e nós mesmos ficamos muito tensos. Então, é algo que podemos observar em nós. E a questão 3 para nós. E por que Jesus é a vida? Porque ele vai ao encontro da nossa verdadeira essência, a essência espiritual. O seu evangelho de amor nos sustenta, nos dá vitalidade, alimenta essa essência espiritual que somos espíritos. Nos enche de otimismo, de segurança, porque nos acolhe e nos conforta em todos os momentos da nossa vida. Não por acaso, o nosso querido Chico Xavier disse: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. E Chico ainda continua: todos somos necessitados dos ensinamentos do Cristo. E quando tomamos contato com a sua essência, o foco de nossos interesses e comportamentos se altera substancialmente. Se altera como? Nós começamos a nos conscientizar da necessidade de sermos fraternos e solidários uns com os outros, e isto muda para melhor a nossa convivência social. Não estamos aqui falando de fraternidade e solidariedade do ponto de vista apenas da caridade de dar uma esmola. Estamos falando num posicionamento de consciência nossa de sermos fraternos e agirmos com solidariedade como próximo de outros que estão ao nosso redor. Nós começamos, então, a nos conscientizar da necessidade de impormos, de colocarmos e propormos esta mudança interior. Como nos ensina também o Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós vamos observar em vários momentos em que ele nos coloca que a indulgência, a tolerância, a compreensão e o respeito acalmam a convivência entre nós. Por outro lado, o rigor, a frieza, a arrogância nos afastam uns dos outros e causam irritação e antipatia. Tudo isso é coerente, né?
As palavras de Jesus, os seus ensinamentos, reforçam que a caridade e a humildade são o caminho da verdadeira felicidade, porque nos ajuda a nos educar e nos modificar interiormente. E como ocorre essa modificação, essa educação interior? À medida que vamos, aos poucos, no nosso esforço diário, cultivando o afeto, a solidariedade, a empatia, o gesto de gentileza entre nós, vamos diminuindo a arrogância, a aspereza e a intolerância. Vamos diminuindo a força deste egoísmo, do orgulho que está tão forte ainda em nós. A nossa vida começa a fluir numa outra sintonia de harmonia e lucidez. Enfrentaremos, sim, os problemas, as dificuldades e provações, mas com outro olhar, percebendo-os não mais como problemas, como entraves ou obstáculos intransponíveis, mas sim como desafios a serem vencidos e superados por nós, que nos ajudarão a agregar novos valores, novas virtudes e que nos tornarão mais fortes, como o exemplo que também Jesus nos dá da casa construída na rocha. Jesus diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações e as tempestades, a casa não cairá. Ela se manterá firme e estável porque as fundações, os alicerces foram bem preparados para dar suporte e sustentação para a nossa jornada de desafios e aprendizados. Ou seja, estaremos mais preparados à medida que vamos refletindo esses encontros às quintas-feiras, por exemplo, do Evangelho, que vai nos fortalecendo a pensar, nos convidando a modificar e nos sustentar de uma forma diferente. Já a vida de quem ouve as palavras de Jesus, mas não as coloca em prática, é comparada com a de uma casa construída sobre a areia, coisa movediça, né? Sem estabilidade, sem a estrutura que dê suporte para sustentá-la diante das tempestades, ou seja, diante das dificuldades e provações que venham bater na nossa porta. Então, o convite que Jesus nos faz, através dos seus ensinamentos, não é para nos tornarmos religiosos, no sentido dogmático, formal, e nos acharmos donos da verdade para dizer o que os outros devem ou não fazer. Com certeza não é isso. Jesus nos convida à reflexão em torno de tudo o que ele nos disse, para que possamos nos avaliar, nos perceber o que precisamos modificar em nós, trabalhar a nossa essência, a nossa religiosidade interior, no que diz respeito à construção de valores e virtudes que nos darão esta substância, essa segurança para enfrentarmos os nossos próprios desafios. Quando falamos de palavras de Jesus, falamos dos ensinamentos, vamos buscar sempre exemplos de como isso, colocado na prática, funciona. E são tantos exemplos do Evangelho, mas eu separei um aqui que muitos conhecem, que é do bom samaritano. Que Jesus nos conta que um homem descia de Jericó a Jerusalém. E esse homem foi abordado por ladrões. Os ladrões pegaram esse homem, tomaram os seus pertences, bateram nele, deixaram ele muito ferido e caído no chão naquela estrada. Tempos depois passa ali um sacerdote, que olha aquele homem, mas passa a distância e vai embora seguindo o seu caminho. Surge depois um levita. O levita, ele passa também, olha o homem e segue com os seus afazeres e não dá importância. Mas aí surge mais tarde um samaritano. E o samaritano olha aquele homem, se aproxima, se enche de compaixão, agacha, pega o homem, começa a tratar de suas feridas, pega aquele homem, põe no seu jumentinho, leva até um albergue, e lá, chegando no albergue, continua a dar o tratamento necessário para o homem. E no outro dia de manhã, o samaritano tinha que seguir viagem, mas orientou e pediu para que o senhor do albergue continuasse a tratar dele, e tudo aquilo que fosse despesa para o tratamento, ficasse tranquilo, que quando ele retornasse de viagem, ele cobriria essas despesas. Aí vem a reflexão para nós. Quem era esse homem na estrada? Não sabemos.
não sabemos se era judeu, não sabemos qual a raça, a classe social, qual a religião, não sabemos, e pouco importa. Quem era o sacerdote e o levita? Os dois eram religiosos. O sacerdote, a maior autoridade do templo. O levita é aquele que sabia do culto, tinha todos os trâmites, né, conhecia a ritualística, né, do culto, então sabia dos aparatos, tudo que precisava, mas também ele não parou. Quem parou foi o samaritano. Quem eram os samaritanos na época? Os samaritanos eram um pequeno grupo étnico religioso e eles viviam em conflitos, né, os judeus com os samaritanos. E um conflito também pela religião, né, porque os samaritanos não concordavam em tudo que a lei de Moisés dizia, eles não seguiam à risca. E os judeus achavam que eles eram impuros. E falavam, não, vocês são impuros. E tinham ódio, verdadeira, nutriam, né, inimizade por eles. Então era um conflito instalado. Mas aquele samaritano em nenhum momento pensou, pô, mas será que ele é judeu? Não, ele foi lá e ajudou. E Jesus, nessa parábola, eu estou dando uma resumida, óbvio, ele pergunta para o doutor da lei, que foi uma conversa, tudo, ele pergunta qual destes três te pareceu mais próximo do homem. Vejam que a pergunta de Jesus é diferente. Ele não perguntou em relação ao próximo que estava ali. Ele perguntou qual desses três que estavam no caminho te pareceu mais próximo dele. Né? E aí, lógico, né, o samaritano, porque se utilizou de devotamento, de abnegação. O devotamento se dedicou ele a ajudar sem interesse algum. Mas vejam que na pergunta de Jesus tem algo interessante. Quando ele perguntou, já que eu estou acabando, fique tranquilo, já estou acabando. Não, aí quando ele falou isso, ele colocou, olha só a referência, nós somos o próximo de muitos que estão ao nosso redor. Por vezes, quando nós vemos o outro como próximo, a gente vê o sentido da caridade. Mas quando nós nos colocamos como próximo do outro, nós temos um outro sentido, da consciência, da nossa responsabilidade. Vou me mandar. Tchau. Uma maneira sutil de falar, o seu tempo está acabando. Então, depois dessa luz do Evangelho que nos foi trazida pelo Abel, nesse convite de vivermos as virtudes da paciência, da prudência, do bom senso, da calma, virtudes essas que Jesus exemplifica, ensina e não cansa de nos mostrar. Vamos nos colocando numa posição confortável no banco, se possível descruzando braços e pernas, para que assim possamos nos tornar mais receptivos a todas essas energias benfazejas que a espiritualidade amiga nos traz nesse momento. Espiritualidade essa vinda da Mansão da Paz de Eurípides Barçanufo com as Irmãs de Caridade, da Capela do Amor de Bezerra de Menezes com as servas de Clara e de Maria, assim como também com toda essa equipe médica do Hospital Alvorada. E nesse instante, os médiuns desta maneira já se colocam numa postura de captação dessas energias medicamentosas, desses eflúvios que a espiritualidade traz com muito amor. E é nesse clima, nessa atmosfera de paz, é que damos assim início à terapêutica do passe, aonde essa energia se coloca no nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, aonde ali é trabalhada toda a nossa ligação com o mais alto, nos tornando assim mais receptivos a essas energias positivas. Na altura do nosso centro de força frontal,
que fica na altura da nossa testa, essas energias manipuladas pelas equipes dos hindus, dos psiquistas, coordenadas pelo Dr. Monroe, trabalham intensamente o nosso campo mental, trazendo assim um equilíbrio na nossa casa mental, nos nossos pensamentos, fazendo com que toda essa região seja trabalhada, a região do cérebro, a região neurológica, a região oftálmica também, para que todo o nosso pensar possa ser um pensar positivo, um pensar aonde o amor, a caridade se façam presentes, aonde os nossos pensamentos vão de encontro a Jesus, a espiritualidade amiga. E assim essa energia desce até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, aonde todo o nosso sistema respiratório nesse instante, ele é trabalhado. Nós inspiramos e expiramos de maneira harmônica, sutil. A nossa glândula da tireoide também vai sendo trabalhada intensamente, assim como também as nossas cordas vocais, a nossa faculdade da fala, essa faculdade tão bendita, tão maravilhosa que Deus nos proporciona, para que possamos utilizá-la para o bem, para dirigir palavras de bom ânimo, palavras de amor, palavras de caridade, para também que possamos nos dirigir essas palavras num exercício de alto amor. E essa energia agora, ela é direcionada ao centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, aonde as equipes dos religiosos, equipes essas de irmãs de caridade, de servas de Clara e de Maria, jesuítas, franciscanos, hindus, espíritos espíritas, todas essas equipes vão trabalhando o nosso campo emocional, vão trabalhando essa energia sutil que vai sendo direcionada para o nosso coração, e as nossas emoções, os nossos sentimentos vão sendo trabalhados e assim coordenados para que o amor se faça presente, para que o perdão, o alto perdão se façam presentes, para que a paz, esse sentimento tão maravilhoso, possa estar em nós, regendo as nossas vidas, as nossas atitudes. E essa energia desce agora e vai para o centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, aonde as equipes médicas, coordenadas por Dr. Maurício, assim como também as equipes dos pretos velhos de Vovoca, vão ali trabalhando todo o nosso aparelho gastrointestinal, fazendo com que assim toda essa região vai sendo limpa, recebendo uma asepsia, um revigoramento, um refazimento energético, envolvendo toda a região do nosso abdômen, trazendo equilíbrio e manutenção para que essa região funcione de maneira sadia. E essa energia vai agora para o centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, aonde todo o nosso sistema imunológico, hematológico, linfático vai sendo ali fortalecido, os nossos processos de defesa espiritual, assim como físico também, vão sendo reabastecidos, vão sendo trabalhados, vão sendo fortalecidos. E agora o centro de força genésico também vai recebendo essa energia que fica na altura do nosso ventre, aonde as equipes dos urologistas, ginecologistas, coordenados pela doutora Carmen Braga,
nesse instante, trabalham todo o nosso aparelho genésico, trabalhando o seu equilíbrio, o seu refazimento, assim também trabalhando as energias co-criadoras que ali residem, nos ajudando a direcionar essas energias para a criação da paz, da caridade, do amor, de laços de fraternidade, de solidariedade. E essa energia agora vai sendo direcionada até o centro de força básico, fica na base da nossa coluna, aonde as equipes do chinês, coordenando toda essa equipe de acupunturistas, fisioterapeutas, vão ali trabalhando a nossa coluna vertebral, os nossos membros superiores, inferiores, trabalhando a nossa cervical, fortalecendo a nossa postura física, mas acima de tudo, a nossa postura espiritual perante a vida, nos dando assim a confiança necessária para que nós possamos caminhar de maneira altiva, de maneira confiante, sabedores que somos, que podemos superar toda e qualquer adversidade que a vida nos oferta. E assim toda essa energia nesse instante, ela vai envolvendo a todos nós, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés, nessa fortificação intensa que a espiritualidade faz a cada um de nós. E aproveitando o ensejo da noite, vamos nos ligar agora às equipes dos caravaneiros fraternos. Vamos mentalizar o nosso lar. Vamos abrir as portas, as janelas. Vamos permitir que essa luz, numa tonalidade dourada, adentre a nossa casa, iluminando todos os cômodos, trazendo harmonia, trazendo paz, trazendo respeito, paciência, tolerância, envolvendo também todos aqueles que comungam do lar conosco. Eles também são envolvidos nesse instante, nessas energias benfazejas. Vamos mentalizar os nossos locais de trabalho, aonde dessa maneira também essa energia ali adentra nesse local, fazendo com que toda essa energia vai sendo circundada, vai envolvendo aqueles que comungam do trabalho conosco, vai trabalhando assim também a energia do ambiente, trazendo paz, cooperação, trazendo solidariedade, trazendo fraternidade. E se porventura estamos à procura de uma recolocação profissional, que nesse instante nos liguemos aos mentores Juiz Caio, Juiz Benevides, Dr. Campos Vergal, Dr. Juarez, que possam nos fortalecer nesse momento, nessa situação, que é uma situação temporária, mas que nós possamos retirar as lições necessárias dessa situação para o nosso crescimento espiritual. E ainda continuando, ligados a esses caravaneiros fraternos queridos, vamos mentalizando os nomes nas urnas dos encarnados, mentalizando aquela pessoa que sabemos que nesse instante tem a necessidade dessa energia de amor, mentalizando esse nosso irmão, essa nossa irmã, recebendo esses eflúvios de paz, de tranquilidade, mentalizando também os nomes que colocamos nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquela pessoa que nos antecedeu de retorno à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Nesse instante, esse nosso querido, essa nossa querida, sendo envolvida nessas energias benfazejas, de amor, de fortalecimento, de alegria, pois novas oportunidades de trabalho são-lhe apresentadas nessa senda do progresso, que também é uma senda
de amor, de conquista de amor e de conquista da paz interior. E desta maneira, vamos retornando os nossos pensamentos ao nosso salão querido, que já se faz coberto na noite de hoje dessas rosas multicoloridas trazidas do Jardim de Clara de Assis, do Hospital Alvorada. E rendemos graças mais uma vez a Jesus Cristo. Agradecemos ao Mestre querido, agradecemos aos mentores amigos dessa nossa casa de paz e amor, que sempre estão conosco todos os dias das nossas vidas, transformando esse pequeno belo recanto num porto seguro para as nossas almas. E assim nós agradecemos a Bezerra, agradecemos a Eurípides, agradecemos a Ti, Mestre amigo Jesus, por todas as bênçãos, por toda a força espiritual que o Senhor emana para nós. E que possamos sempre, Mestre, em todos os momentos das nossas vidas, sejam eles alegres, sejam eles tristes, que possamos nos ligar a Ti em oração, pedindo sempre a Sua ajuda, pois a Sua ajuda sempre vem, sempre nos auxilia. Que a paz do Mestre Jesus possa abençoar a cada um de nós nessa noite. E dando continuidade assim ao nosso trabalho, vamos acompanhando a nossa amiga Vera, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Queridos irmãos, vamos continuar nessa energia toda positiva que nós estamos até agora, com todo o nosso corpo coberto por energias das freiras, que colocam essas flores, essas pétalas de flores, em todo o nosso corpo espiritual, o corpo físico, e junto com ela estão todos farmacêuticos, médicos, químicos, envolvendo todos nós para fazer o tratamento da nossa água. Vamos agora, junto com Jesus, caminhe com Ele em pensamento e vamos para uma cachoeira bem frondosa. Sinta aquelas gotinhas de água penetrando na sua garrafa, e essas gotinhas de água estão repletas do medicamento de que cada um necessita. Nossos químicos, biólogos, físicos, farmacêuticos colocam agora esse medicamento nas nossas garrafas de água, e essas garrafas de água tornam-se brilhantes, umas bem azuis brilhantes, outras prateadas, outras um branco leitoso, e essas cores refletem um medicamento para cada um de nós, a necessidade que nós temos desse medicamento. Então, essas águas agora já todas tratadas, aqueles que não têm essas águas aqui, que imaginem a sua água lá na sua casa, ou algum doente que tem essa água na beira da cama. Só com o seu pensamento, esses queridos irmãos vão até esses locais, tratar desses pacientes da qual vocês estão ligados. E ao mesmo tempo, queridos irmãos, vamos vibrar também para todos aqueles hospitais que necessitam desse tratamento, que essas equipes possam ir nesses locais, tratar a água que se encontra ao lado da cama desses hospitais. E assim, queridos irmãos, vamos agradecer intensamente essa linda equipe que nos envolve, que
essa equipe que está plena aqui, com muita luz, com muita flor. Vocês recebem essas pétalas de flores com essas águas. E vamos agradecer a todas as equipes, especialmente a Jesus, que nos permite fazer esse trabalho maravilhoso. E essa água, tomando cada vez com mais fé, nós vamos percebendo a nossa evolução do nosso tratamento, como existe uma melhora significativa para aquilo que vocês desejam. Obrigado, amigos espirituais, obrigado, Jesus, por toda essa iluminação que nós tivemos hoje. Que assim seja. Senhor, chegamos ao final de mais um Evangelho. Agradecido estamos. Agradecemos a espiritualidade amiga, agradecemos aos nossos mentores individuais e pedimos a Ele que nos ilumine a nossa família, ilumine o nosso lar durante toda essa semana. Que Jesus abençoe vocês, que assim que seja. Já nos encaminhando para o encerramento do trabalho, sempre aquele convite que a gente faz todas as quintas-feiras, que é a prática do Evangelho no lar. Esse momento que a gente tem para nós, dentro da nossa casa, para que a gente possa estudar, refletir um pouco sobre o Evangelho e fazer aquela vibração para o nosso lar, para que ele seja harmônico, para que a nossa família seja harmônica. Então, quem puder iniciar essa prática é muito boa. Quem já faz, continue, mas é aquele colocar um dia da semana, numa data, num horário específico, 30 minutos no máximo, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo algumas reflexões bem breves, fazendo uma vibração pela nossa casa, pela nossa família, para que assim a gente possa nos sentir mais fortalecidos para o nosso dia a dia, e para conseguirmos vivenciar ainda mais o Evangelho de Jesus. Então, uma boa noite a todos, bom final de semana e muita paz. Amor em Jesus.